Online. Hoje, terça-feira, essa noite eu começo mais uma edição do Interview e hoje eu converso com o professor Daladier Júnior, ele que é professor do IFPB Campus aqui de Cajazeiras, ele que veio também contar um pouco sobre a sua vida. A gente não pode sair da lógica do nosso interview, que você já conhece, que é exatamente fazer esse mergulho pela vida do entrevistado, mas ele veio também, viu, gente, trazer aí uma causa nobre, veio levantar uma bandeira. A gente vai saber tudo sobre a vida do Daladier e também sobre a bandeira que ele está levantando daqui a pouco. Antes, deixa eu trazer o boa noite do professor que está aqui do meu lado. Boa noite, professor Daladier. Seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão e ao nosso programa Interview. Muito obrigado, Ada. Boa noite aos TV Nautas. Muito obrigado pelo espaço cedido por vocês. Tomara que a nossa entrevista seja bastante proveitosa. É o que eu espero também. Daladier, como eu vinha dizendo, posso chamar de Daladier, né? Isso. Como eu lhe disse em off, o nosso programa tem esse intuito de trazer sempre um pouco mais do intimismo da vida do nosso entrevistado. E você não vai ficar de fora disso. Por que que vai ficar, não é? Eu queria saber, então, um pouco sobre a sua história, começando lá de trás, onde é que você nasceu, foi aqui que você passou a sua infância, você é daqui de Cajazeiras? Eu sou nascido e criado em Cajazeiras, sou cajazeirense nato, né? Passei toda a minha infância aqui em Cajazeiras, onde eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Estudei até o primeiro ano científico aqui em Cajazeiras, no Colégio Objetivo, hoje extinto, né? E daí comecei a galgar espaço em outras cidades para buscar educação. No caso, eu estudei segundo e terceiro ano em São Luís do Maranhão. Terminei meus estudos no segundo grau em João Pessoa, onde eu fiz a universidade. E fiquei lá em João Pessoa até terminar a especialização. Nádia, só um minuto. Vê se tem como baixar um pouco o microfone do professor. Professor, na sua infância, você passou toda aqui em casa, você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos, você está aí no meio, mais Não, velho? eu sou o mais velho, né? Minha irmã é a irmã mais nova, a Rafaela, ela é advogada, né? E meu irmão, ele trabalha no Bradesco de Monte Orébio, no Caio de Sávio. Para eles, um grande abraço. Tem um relacionamento bom com eles? Tem um relacionamento amistoso com meus Ainda irmãos. moram aqui em Cajazeiras? Moram em Cajazeiras, todos regressaram para Cajazeiras. Vamos ver se todos nós vamos fazer o possível para transformar essa cidade cada vez melhor. Eu estava vendo um pouco do seu currículo, né, que você mandou, é bem extenso, por sinal. Eu vi que você passou por várias capitais, mas eu quero mesmo focar realmente nessa parte da sua infância que você viveu aqui em Cajazeiras. Tem muitas brincadeiras, muitas lembranças boas dessa época? Tem muitas lembranças boas da época que morava aqui em Cajazeiras. Na época, o desportismo era bastante forte na cidade, né? Tinham vários campeonatos que hoje a gente sente até uma falta disso, né? Jogos universitários, jogos estudantis, né? Estive bastante imbuído nessa causa do esporte. Mais imbuído ainda na parte da comunicação, passei por todas as rádios aqui de Cajazeiras, Alto Piranhas, Difusora, Patamuté FM, até na NPR também, ou seja, sempre tentei trabalhar com um pouco essa parte de comunicação, não deixava de lado os estudos, então tentava conciliar tudo ao mesmo tempo desde criança. Dessa parte eu não sabia, eu vou querer saber um pouco mais sobre isso. Mas antes, deixa eu te perguntar alguma coisa. Os seus estudos você iniciou em Cajazeiras, embora tenha estudado em vários lugares, não é? E os seus pais, nessa época que você ainda era criança, o que que eles faziam aqui na cidade? Meu pai, ele sempre foi um baluarte aqui do sertão nordestino, principalmente porque ele trabalha diretamente com a agricultura, né? Ele trabalha em Ematé, Paraíba, certo? Então ele esteve sempre incutido nessas brigas aí para melhorias. A gente sabe que ainda tem o viés político, mas ele tem o flagelo da seca também. Então ele é um combatente, né? Mais um soldado aí nessa causa do combate às secas. Minha mãe, ela trabalha como vice-diretora de um colégio de estado, certo? E eles foram o meu espelho, né, na minha vida. São espelhos de honestidade, espelhos de retidão, e eu sempre segui os passos dos meus pais. E você disse que ainda na adolescência você buscava trabalhar com comunicação. De onde foi que surgiu isso? Era em qual área específica da comunicação? Assim, eu, quando criança, sempre na igreja fazia as leituras, e isso foi despertando em mim a vocação de falar em público. Então, já com esse despertar, eu participava de muitos programas de rádio naquela época, né? E ao participar desses programas de rádio, deu vontade também de estar do outro lado, do mesmo lado que vocês estão aqui agora,
só que eu não consegui seguir a carreira de radialista, né? E aí realmente voltei os meus esforços ao Nessa época em estudo. que você começou, você tinha uma paixão maior por esporte, Assim, a gente policial? fazia parte, no final da carreira, né? Foi bem breve, foi no final mesmo na NPR, a gente trabalhava com um programa que era tipo um programa de auditório de televisão, né? A gente sorteava prêmios, né? Então você trabalhou mais com a parte de disc jockey. Também, e Música. quando eu fui pra São Luís, eu ainda consegui trabalhar ainda um pouco como disc jockey lá, Mas você fez atrapalhou os jornalismo? estúdios, aí eu comecei Você fez jornalismo em alguma rádio? Não. É... Eu só a parte de programas infantis, até pela minha idade também, né? Eu saí de Cajazeiras com Então, muito jovem. 15 anos de idade, mais ou menos. Então eu saí muito jovem daqui. E aí, quando você saiu com 15 anos de idade, foi para cursar o ensino médio que você... Em São Luís. Em São Luís de Maranhão. Exatamente. E lá você passou até o terceiro ano? Fiquei o segundo ano inteiro, a metade do terceiro ano. Como eu iria fazer vestibular aqui na Paraíba, eu não tinha uma vontade mais, eu não tive mais vontade de ficar por lá. Aí eu voltei para Paraíba. Você foi porque os seus pais te levaram? Como é que Não, aconteceu eu fui porque isso? a minha família, a irmã da minha mãe, a minha tia, né? Ela mora em São Luís. Então todos os meus tios paternos, né? Eles moram em Cajazeiras. E a única tia ou tio, parente que mora fora, mais próximo é a minha tia em São Luís. Então a gente resolveu apostar em São Luís. Porque achando que você fazendo o ensino médio numa capital seria um ensino médio mais completo. Isso, exato. Para que você se preparasse melhor para um vestibular. Isso um vestibular mais forte. E o que era que você sonhava em fazer nessa época? Você sonhava em prestar vestibular para quê? Eu sempre sonhei trabalhar com tecnologia, né? E na época, assim, pela pressão de ter boas notas no ensino fundamental e no médio, eu fui imbuído a fazer o vestibular para medicina. Mas não logrei isso, graças a Deus, né? Não sou médico e eu não sei se eu tenho jeito para isso. Sou meio desajeitado, não sei se iria estar prestando um bom serviço à população. Acho que eu presto melhor serviço do lado que eu estou hoje como professor e trabalhando na área de tecnologia, que realmente sempre foi minha paixão. Na época que eu fiz o vestibular, realmente eu queria fazer para a computação. Então você fez para medicina, não logrou êxito? Não por livre espontânea vontade, não. Não por livre espontânea vontade, aí depois você fez vestibular para tecnologia? Na mesma época eu fiz vestibular para tecnologia em processamento de dados, né? E aí logrei êxito na seleção. Você é graduado em tecnologia e processamento de dados? Eu sou graduado em tecnologia em processamento de dados, terminei o curso com 18 anos de idade. Você terminou o curso com 18 anos? Sim. Como isso? Eu passei no vestibular com 15 anos, né? Já completando 16 anos. E como curso de tecnologia... Você já estava acabando o ensino médio? Já, terminei bem cedo o ensino médio. E como o curso de tecnologia é um curso de 3 anos, né? Da graduação rápida, voltada para o mercado, né? Você aprende fazendo, então eu terminei bastante rápido o meu curso superior. Terminei com 18 anos. Foi aonde mesmo que você Eu se graduou? terminei na Associação Paraibana de Ensino Renovado, a Faculdade de Asper, né? Foi em João Pessoa? Em João Pessoa. E aí depois veio especialização ou você já começou a trabalhar? Assim, a gente tentou uma outra seara, né? A gente abriu uma empresa de desenvolvimento de software. Ah, quando você diz a gente, tem mais gente. Eu e alguns colegas meus aí em João Pessoa, eu e mais 2 colegas, a gente abriu uma empresa de desenvolvimento de software chamada Soft Access. E a gente prestava serviço ao Exército Brasileiro, mais especificamente o batalhão de João Pessoa, né, que é o grupamento de engenharia. E esse software da gente, ele controlava todos os carros-pipas do Nordeste, né? A gente controlava a parte de água, o pagamento de carros-pipas, né? E desses caminhoneiros e tudo mais. Só que a gente precisava de outros clientes, né? Um cliente pra gente era o Exército Brasileiro, a gente precisava de alçar voos mais altos e a gente acabou não conseguindo. E aí surgiu a oportunidade, já no ínterim da empresa, né? Surgiu a oportunidade de fazer a especialização, me despertou esse lado vocacional da educação, né? Foi aí que surgiu o concurso a professor substituto aqui no Instituto Federal de Cajazeiras, na época era ainda Cefet, né? Centro Federal de Ensino de Educação Tecnológica da Paraíba. E aí eu passei aqui em 2001 para professor substituto, sendo um dos primeiros professores da área de informática aqui
no instituto daqui. Na sua vida as coisas acontecem muito rápido, né? Muito Assim, rápido. pelo modo como você vai contando a sua história. Você trabalhou em alguma coisa fora a parte da comunicação, que era uma paixão sua, mas que no final não deu certo, fora a parte da comunicação? Você trabalhou em alguma outra coisa? Assim, eu trabalhei na época da graduação ainda num provedor de internet, né, o primeiro provedor de internet do Norte-Nordeste, que era o Openline. Mas sempre puxando para a tecnologia. Sempre puxando para a tecnologia, depois eu realmente me foquei bastante na tecnologia. E aí a sua especialização também foi feita em João Pessoa? Em João Pessoa, mas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, uma especialização em redes de computadores. Ah, você fez o curso em João Pessoa, mas O era... curso era da UFRN. Uhum. E você, me desculpa a pergunta, você está aqui para responder. Para Certo. responder, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 35. Ele é muito jovem. Você já tem mestrado e está num doutorado, é Isso, isso? eu tenho mestrado e estou no doutorado. Comecei agora o doutorado no Centro de Informática da UFPE. Quando você ainda estava na pós-graduação, você já começou a dar aulas? Isso. Não. Seguinte, eu já dava aula, mas em escolas de informática básica, né? Não numa instituição de renome regional ou até nacional como o Instituto Federal hoje em dia. Eu dava aula em escolas de informática, despertou interesse, eu acho que uniu a parte da comunicação com a vocação de comunicabilidade também, de saber, eu acho que um pouco passar o conteúdo para os alunos, e isso foi despertando o interesse. E aí você fez o concurso, né, do IFPB, e você veio logo trabalhar em Cajazeiras ou você trabalhou em outro campo? Não, eu vim diretamente para Cajazeiras. Eu passei para professor substituto aqui, onde a gente deu aula, né? Implantou o curso técnico em informática na época. E esse curso ele formou muita gente aqui da região, de Pombal, aqui próximo do Ceará também. A gente tem vários alunos que foram formados pelo curso técnico em informática, e isso despertou o interesse para a gente lançar voos mais altos também. Só que com professores substitutos a gente via que não realmente conseguiríamos lograr isso. A gente precisaria de fazer um time de professores efetivos. E aí foi aí onde você resolveu fazer o mestrado? Foi aí não, o mestrado veio depois, né? Antes eu passei para professor efetivo, né? Eu passei na Escola Agrotécnica Federal de Crato. Eu fui o primeiro professor da área de informática a ser efetivo naquela instituição, uma instituição antiga, uma instituição tradicional, né? Tão antiga quanto a antiga Escola Agrotécnica Federal de Souza, que hoje é o Instituto Federal Campos Souza, que esse ano completa 59 anos. Então, como eles têm a vocação mais agrícola, eles estavam iniciando a área de informática. Eu fui o primeiro professor de informática da Agrotécnica de Crato. Depois passei 3 anos lá dando aula no curso técnico em informática, e aí regressei novamente para Cajazeiras e estou aqui e pretendo ficar aqui por muito tempo. E o mestrado? O mestrado, quando eu voltei de 2006 para cá, eu entrei em 2008 na Universidade Estadual do Ceará, no mestrado, porque hoje em dia é difícil. Você teve que se afastar daqui? Tanto estou afastado agora no doutorado, né, como fui afastado no mestrado. Eu aconselho até que professores façam isso, porque não é interessante que eles façam um curso de mestrado ou doutorado dando aula, né? Porque aí eles vão poder tirar proveito desse mestrado, não vão conseguir fazer algumas publicações, né, de artigos, em conferências, em eventos, em simpósios. Você fala na questão da dedicação. Isso. Quando está se fazendo um mestrado ou um doutorado, é importante que se dedique inteiramente para aquele projeto. Senão você não vai conseguir nem passar, né? Se você divide o tempo com as aulas, mas a gente sabe que hoje em dia tem jeito para tudo, né? Depende do programa muito, né? Depende muito do programa. Existem programas de pós-graduação e outros programas de pós-graduação, né? E aí você precisou se afastar na época do mestrado e agora, atualmente, por conta do seu doutorado, Isso. O mestrado é em redes de computadores também. Pela UES. Pela UES. E o doutorado é pela UFPE. E em que é o doutorado? Também em redes de computadores. Também em redes de computadores. Centro de Informática é hoje referência nacional em computação, certo? E, inclusive, os alunos da graduação da Universidade Federal de Pernambuco, eles fazem os seus estágios no Facebook, na Microsoft, na Google, em grandes empresas da área de informática. Isso mostra o poderio daquele programa de pós-graduação que hoje é o maior programa de pós-graduação em ciências da computação da América Latina. Daladier,
Nós vamos conversar mais sobre, inclusive, sobre a bandeira que você quer levantar aqui, que você já me disse que deu entrevista pelo dia hoje em outras emissoras. E Daladier vai mostrar daqui a pouco pra gente, o costume de olhar para aquela câmera. Daladier vai mostrar daqui a pouco pra gente qual a bandeira, qual é a causa que ele está levantando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, não sai daí que a gente volta já. Atenção, cajazeiras, atenção você que está nos assistindo em toda a região. Roupas masculinas aqui na Cheia de Charme. Com essa camisa aqui, gola polo, beleza. Conta essas camisas gola polo aqui. Vem pra cá, Pablo, também aqui. Mostra essas gola polo. Tem todas as cores aqui, várias variedades. Todas as cores. Ela era de 110, tá custando R$75. 110, 75, baixou o preço? Baixou o preço. Baixo. Nas cores cinza, azul e verde. E muitas outras cores. Tem. Aqui, olha, mostra aqui, ó. Olha a variedade de blusas, né? Blusas não, né? São camisetas ou camisas, como pode dizer, camisas para você homem. Tem camisa, olha, tem camisa aqui. É um sortimento só. Qual é o preço? Tá de R$75. 75 só. Apenas 75 essa blusa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Perfeita. Tem mais, gente. Olha, tem mais aqui, olha. Olha essa outra aqui. Top de linha, né, gente? Não é bonito? A Cheia de Charme fica aqui na rua Padre Manuel Mariano, em Cajazeiras. A Cheia de Charme, vou repetir, na rua Padre Manuel Mariano, na rua aqui do Armazém Paraíba, não é isso? É isso mesmo. Audio Jungle. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, Agência de Publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. CZ Informado. Araçás FM. Agitos Play.
Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. De volta com o seu interview nessa noite de terça-feira. Lembrando que você, telenauta, é quem mais pode participar com a gente dessa entrevista, viu? Você pode acessar aí o seu Facebook, Diário do Sertão, procura aí o Diário do Sertão, deixa a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, o que você quiser, o seu abraço para o professor Daladier Júnior, que a gente vai passar aqui para ele. Você também pode nos acessar através do Twitter, @Diário do Sertão, deixa também lá a sua pergunta que a gente vai ler. Ou abaixo da sua tela vai ter um espaço aí onde você pode digitar e enviar aqui pra gente. Nós vamos ler a sua mensagem, o seu abraço, enfim. O que você quiser transmitir para o professor Daladier nessa entrevista de hoje aqui no interview. Lembrando que daqui a pouco, depois das 19 horas, tem Frente a Frente, direto de Souza, nosso amigo Jackson Queiroga já está lá a postos. E daqui a pouco começa o Frente a Frente, direto de Souza, ao vivo. Ok? Vamos continuar com a minha entrevista com o professor Daladier. E antes da gente voltar para aquela causa que nós deixamos no intervalo comercial, só falar um pouquinho para fechar sobre a sua vida pessoal. Tudo bem. É curiosidade minha e do telenauta, viu, professor? Certo. Você teve uma vida... Tem uma vida. É muito jovem, tem uma vida bastante corrida em função dos seus estudos, do seu trabalho. Isso. Você tem um relacionamento? Você é casado? Sou sim, eu sou casado com Maísa Vitória, né? Até mando um beijo para minha esposa que está nos assistindo. Somos casados há 12 anos, né? 12 anos, então o rapaz é precoce em tudo. Precoce em tudo, né? Ainda não temos filhos, mas estamos aí no treinamento e também pretendendo termos esse presente de Deus ano que vem para coroar a nossa E em que momento da sua vida foi que apareceu a Maísa Vitória? Maísa, ela apareceu no final da minha graduação, né? Quando eu tinha, na época, 18 para 19 anos, depois que eu terminei meu curso. E aí eu conheci Maísa até na internet, no Mirk, no extinto Mirk. Extinto mesmo, porque eu não lembro. Chamava de vizinha, inclusive na época a gente começou a namorar e tudo mais. E estamos aí. São 15 anos de namoro e casamento. E de casamento. Vocês passaram 3 anos e casaram. Esse ano vai completar 16 anos de tudo, né? São 3 anos de namoro e depois quando eu passei no concurso para professor substituto aqui em Cajazeiras, em 2001, a gente casou. Muito tempo junto. 2001, verdade. Graças a Deus estão juntos até hoje. Nós desejamos que aí dê tudo certo, inclusive para os filhos que estão nos planos, não é? Daladier, voltando para a sua profissão, você disse que está um pouco afastado do IF pela questão do doutorado. Exato. Mesmo assim, você vem levantando uma bandeira, defendendo uma causa de um desmembramento para que haja um IF do Sertão. Exato. Explica pra gente como é que é essa história e qual a proposta desse desmembramento. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer a todos os telenautas, né, que esse movimento não é um movimento do professor Daladier, né, é um movimento dos sertanejos. Eu sou um apaixonado pela educação e conclamo a sociedade sertaneja, cajazeirense, piranhense, uiraunense, patuense, souzense, enfim, todos os sertanejos, a comparecerem amanhã na audiência pública, que será realizada às 10 horas da manhã, no auditório do campus do IFPB aqui de Cajazeiras. Várias autoridades vão estar presentes. Então, o nosso grande objetivo com o Instituto Federal da Paraíba, ele cresceu bastante, né? Antes, na época da Escola Técnica Federal, e depois passou a se tornar o Centro Federal, o Cefet-PB, só tínhamos 2 cidades que eram agraciadas com o Centro Federal de Educação Tecnológica, que era João Pessoa e Cajazeiras. Ficavam nas 2 pontas do estado. Então,
depois que em 2008 se tornou o Instituto Federal e englobou também a Escola Agrotécnica Federal de Sousa, a instituição começou a crescer bastante, né? E hoje o Instituto Federal da Paraíba ele conta com 10 campi, quais sejam João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Cabedelo, Guarabira, Picuí, Monteiro e Princesa Isabel, Patos e Sousa, certo? São 10 campi e isso fez com que a gestão se tornasse bastante difícil, né? Hoje a gente sai aqui de Cajazeiras para uma reunião em João Pessoa e muitas vezes quando a gente chega lá o pessoal não está na reunião, entendeu? A gente sai de 500 km de distância e chega em João Pessoa e essas pessoas Quem não estão são lá. essas pessoas que você disse? A própria reitoria, né? Os próprios coordenadores de curso, né? Os coordenadores da Universidade Aberta do Brasil. A gente chega lá e realmente fica a Deus dará. Muitas dessas reuniões não saem nem atas, ou seja, é uma coisa que fugiu do controle, né? Muitos dos nossos anseios para que esses campi do interior pudessem realmente se potencializarem, né? Eles não estão sendo atendidos. Então, nada mais justo do que seguir o movimento que está sendo realizado em grande parte dos estados brasileiros, né? Interessante que você fala sobre esse descaso, porque é um verdadeiro descaso com relação à reitoria, mas os concursos acontecem, não é? Como se dá para colocar mais gente, embora não esteja tudo em ordem, mas vamos encher até enquanto der. Exato. A gente está colocando mais gente para dentro. A sua proposta, não é bem uma proposta, o seu pensamento é de que, havendo um desmembramento e que os campos do sertão, ficando assim uma unidade menor, os problemas seriam mais fáceis de ser resolvidos. Além de serem mais fáceis de serem resolvidos, né, a gente vai trazer esse orçamento que ano passado foi de 240 milhões de reais, cerca de 240 milhões, foi 237 alguma coisa, milhões de reais para o Instituto Federal da Paraíba, né? A gente vai poder trazer uma grande fatia desse orçamento aqui para o sertão. Então a gente vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda indiretamente, né? Então se a gente consegue trazer esse Instituto Federal para cá, a gente vai conseguir futuramente contratar professores que sejam sertanejos, né? Que hoje você tocou num ponto bastante interessante, que é em relação a essa quantidade de concursos que estão sendo realizados, mas existe hoje um veículo que, de uma certa forma, é interessante e não é interessante, que é o edital de remoção. Tanto que a gente faz uma paródia dizendo assim, são tantas remoções, fazendo com tantas emoções, né? Porque hoje o professor não precisa da sua contribuição no campus do Instituto Federal. Ele pode simplesmente não passar nem o seu estágio probatório, que são 3 anos no Serviço Público Federal. Ele, antes desse período, ele já pode requerer, se tiver um edital de remoção, a remoção dele para um campus que seja próximo da casa dele, da família dele. Então isso vem enfraquecendo bastante nossos cursos, né? Hoje a gente não tem uma unidade, né? A gente não tem um time. Esse time está sempre dinâmico, sempre transiente, né? Um time sempre volátil. Por quê? Porque é uma instituição que facilita, né, a saída de pessoas que estão localizadas geralmente no interior do estado, né, e vão para os grandes centros como Campina e João Pessoa. Então, com a separação, né, com a criação do Instituto Federal do Sertão, a gente espera, né, brecar essas migrações, né? A gente vai ter times mais fortes, com professores geralmente que vão ser sertanejos e pessoas que abraçarão mais a causa, né? Não estou dizendo que os professores não abraçam a causa, poderiam abraçar muito mais, né? E eu até vejo assim, com um certo pesar, a visão de alguns professores que dizem que são contra o Instituto Federal do Sertão, principalmente porque eles estão pensando somente no edital de remoção. Ah, se essa instituição vier, eu vou ficar preso aqui no sertão o resto da vida, né? Então a gente tem que pensar não só no nosso umbigo, né? Um professor, um educador, ele tem que pensar no senso comum, pensar no senso coletivo. Então esses professores têm que visualizar que eles vêm aqui na nossa cidade, geralmente passam 3 dias e voltam para os seus centros, né? E muitas vezes não conhecem a realidade dos seus alunos. Eu tenho alunos que, por exemplo, são cadeirantes, né? Inclusive, prestar até homenagem ao aluno José Ferreira, que mora na zona rural de São João do Rio do Peixe. Ele pega carona com o pai, né? O pai tira ele da cadeira de roda, coloca em outro carro
e ele todos os dias vem assistir a aula dele. Então, tem gente que gosta da sua plena saúde e mesmo assim falta, e ele vem assistir a aula. Então, além desses outros problemas, do próprio flagelo da seca, de conhecer como é que realmente é o problema, a problemática da água, o problema do homem do campo, então eu acho que o professor ele tem que se integrar à sociedade. Não é você pensar em, eu não vou voltar para minha casa. Vai existir momento a contento, dentro do processo de criação do Instituto Federal do Sertão, que vai existir um pacotão geral, né, um edital de remoção gigante aí, para fazer com que os professores que queiram ficar aqui, fiquem aqui, contribuindo com o Instituto Federal do Sertão. E os professores que queiram realmente ir embora, vão embora nesse edital de remoção final, e aí se não forem nesse edital de remoção final, eles vão ter que esperar um edital de redistribuição que é bem mais difícil. Essa questão da seca que você acabou de falar, dos efeitos da seca, elas estão bem inclusas e bem fortes dentro dessa audiência que acontece amanhã, junto com criação de novos cursos, outras coisas. Fala mais um pouco para a gente quais são assim, as sugestões que a audiência traz. Inclusive, eu tenho um trabalho, né, de um aluno meu de Marisópolis, que é até um exemplo em relação a esse combate à seca de forma tecnológica, né, que ele criou um sistema inteligente através de um hardware de preço bem acessível, bem barato, né, chamado de Arduino. Então ele percebe o solo, ele percebe se é uma determinada planta, ele vai precisar a quantidade X de água, então ele só vai mandar aquela quantidade correta de água. Isso para a gente aqui no interior do Nordeste, no sertão semiárido, é importantíssimo, porque a gente vai economizar recursos hídricos. Se choveu, o sistema já visualiza que aquela planta está saciada de água. Se não choveu, ele vai mandar a quantidade correta de água e aí vai fazer com que os nossos mananciais eles sejam preservados. Então, esse viés tecnológico é a nossa bandeira do Instituto Federal do Sertão. A gente tentar criar novos cursos relevantes, né? Hoje, eu sou professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? O segundo melhor curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Brasil. O melhor curso do Instituto Federal da Paraíba somos nós aqui em Cajazeiras, né? Esses resultados eles não são externados, não sei porquê, porque são em Cajazeiras, né? Inclusive no... Mas é uma terra onde tem uma imprensa tão forte, não é? Pois Devia ser melhor divulgado. Mas é porque também não existe assessoria do IF. Eu já prestei um concurso para jornalista do IF e não existe assessoria aqui em Cajazeiras, né? Não. Em Souza, se eu não me engano, existe. Os trabalhos de Souza são bem divulgados. A gente aqui na redação do Portal Diário do Sertão recebe bastantes releases com informações sobre o campus de Souza. Agora, Cajazeiras não sai nada. Existe essa deficiência, né? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente trazer o nosso povo para dentro do Instituto, né? A gente só teve um diretor natural de Cajazeiras, né? Os outros diretores são todos naturais de fora de Cajazeiras. Então, eu acho que isso já é um quê para eles não lutarem por nosso torrãozinho aqui, seco, né? Então seria muito interessante. A gente teve que tirar dinheiro do bolso, aí, colocar faixas na cidade quando o curso foi reconhecido. Na época o MEC não queria nem vir aqui em Cajazeiras, porque a gente, antes de ser um segundo lugar no Brasil, a gente era o quinto do Brasil, né? Então eles, não, já que vocês têm esse resultado tão expressivo, então a gente não vai fazer a visita para reconhecimento de curso. A gente precisava dessa visita. E aí a gente tirou a nota 4, a nota 5, né? Inclusive agora no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, ao qual antes a gente era o quinto e agora é o segundo do Brasil. É exatamente em cima desse resultado que a gente se auto-intitula o segundo melhor curso do Brasil. Então a gente teve que tirar dinheiro do bolso para fazer essas propagandas, né? Já que o Instituto Federal não tinha interesse de divulgar, não sei porquê. Hoje, não sei se você sabe, o melhor curso de escolas públicas no estado da Paraíba é aqui em Cajazeiras, no Instituto Federal de Cajazeiras, né? Então são resultados expressivos que não são divulgados, né? E a população precisa saber, até porque você, muitas vezes, como eu tive que sair de Cajazeiras na época que fui cursar meu segundo grau e a universidade, mestrado, doutorado, hoje em dia a gente tem a oportunidade de se fixar aqui na nossa terra, né? Com esses cursos relevantes, com cursos chegando na nossa cidade, em outras universidades, a UFCG, a Faculdade de Santa Maria, a FAFIC, né? A FASP. Então hoje a gente tem uma gama de opções. Na época que eu estudava não tinha essa gama de opções. Então esses resultados expressivos, eles podem fazer com que grandes sertanejos, em vez de quererem irem para grandes centros, eles fiquem aqui na nossa terra. Esse é o nosso grande objetivo. Adelaide, voltando um pouco para a questão física mesmo da audiência. Você não está no momento nem em Cajazeiras,
Você me disse que veio de Pernambuco. Isso. Somente por apoio mesmo a essa causa. De quem é essa luta, afinal? São dos alunos, dos professores? De quem que é essa luta? Quem mais vai ganhar caso esse desmembramento ocorra? Quem vai mais ganhar com essa luta? Essa luta, como eu disse, não é a luta do professor Daladier, ela é uma luta que está sendo construída com a comunidade acadêmica, né, a comunidade de professores, a comunidade de técnicos administrativos. Embora você disse que muitos professores nem concordam. Muitos professores, muitos não concordam exatamente por medo de não ir embora para os seus recantos, né, das suas terras natais. Mas a gente precisa esclarecer, existe muita conversa, muito burburinho, muito telefone sem fio, exatamente de pessoas que não querem perder esse orçamento. Imagina o que é você perder 4 grandes cidades aí no interior do sertão da Paraíba, né? Cajazeiras, Patos, Princesa não é tão grande, mas tem potencial também, e Souza, né? Você vai perder um orçamento aí, pelo menos aí no mínimo por baixo uns 20 milhões de reais, certo? Então isso já é uma quantidade muito grande de dinheiro. E isso vai fazer com que a gente gere esse desenvolvimento regional, porque a gente fala hoje em 20 milhões, mas com a reitoria em alguma dessas outras cidades do sertão paraibano, a gente pode aumentar essa verba aí, esse orçamento para 40, 50 milhões, então são 50 milhões de reais empregados dentro do sertão da Paraíba, né? A gente vai ter a oportunidade de trazer, quem sabe, o aeroporto para Cajazeiras, porque a gente vai ter um maior número de professores residentes aqui, e esses professores vão ter que se deslocar para outros grandes centros, visto que a reitoria pode ficar em Cajazeiras ou em Souza, ou até em Patos também, né? Eu vejo com mais força os campos de Cajazeiras e Souza, até por já terem uma experiência, né? Souza tem 59 anos, Cajazeiras tem 20 anos esse ano, completa, né? Então essa experiência que Patos não tem tanto, porque é um campo de 4 anos. Quais seriam os campos que iriam se unificar? Cajazeiras, Patos, Souza e Princesa. E a gente está na iminência, né, de receber mais 2 novos campos. Que é a expansão tem para Catolé do Rocha? Catolé do Rocha e Itaporanga. Isso, o Vale do Piancó também, Isso. Itaporanga. Então esses campos aí seriam mais 2, né? Ou seja, para se juntar, né, ao campus Cajazeiras e Souza, Patos e Princesa Isabel. É uma luta que a gente começa amanhã em Cajazeiras, nessa audiência pública, né? Ela vai para Souza também, vamos ter uma audiência pública em Souza. Vamos ter uma audiência pública em Patos também. Provavelmente pode ser que a de Patos seja primeiro do que a de Souza. Inclusive, temos um aluno que foi o idealizador inicial, né, dessa foi quem colocou no papel a ideia mental, pode ter sido até anterior a ele, mas ele teve a coragem ainda como aluno ainda, né, de ensino médio, né, de chegar e protocolar uma carta de intenção no MEC, de separar o Instituto Federal, de criar o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, exatamente porque ele como aluno já via as discrepâncias, né, de tratamento dos campos do interior em relação à reitoria e o campus Campina Grande também. Eu ia te perguntar mais uma coisa. Na verdade, não era nenhuma pergunta. Era que eu acho que é importante que fique claro que essa ideia não é sua. Não. E que essa realidade já existe em outros estados do país, não é isso? Essa divisão dos campos. Exatamente. Então, eu passo a palavra para que você explique que já existe isso, em quais os estados onde isso já existe, como funciona e que realmente funciona de uma maneira bacana, que ajuda as pessoas. Tudo bem. Então, hoje, né, o Instituto Federal é uma, digamos assim, uma fase de transição entre a escola técnica, que depois passou para o Centro Federal de Educação Tecnológica, está se transformando no Instituto Federal, para a gente se transformar na Universidade Federal Tecnológica, né? Esse é o próximo passo. A gente está mudando de nomenclatura até vocês se acostumarem no futuro com a Universidade Federal Tecnológica. Então, existem alguns estados, né, bem maiores que a Paraíba, outros até menores do que a Paraíba também, que tem vários campos, tem várias autarquias, tem vários institutos diferentes. Por exemplo, Minas Gerais tem 6. Né? Rio de Janeiro, que é menor do que o estado da Paraíba, tem 4. Instituto Federal, tem o Centro Federal de Educação Tecnológica ainda do Rio de Janeiro, tem o Instituto Federal Fluminense, tem o Instituto Federal do Rio de Janeiro e ainda tem outros. São 4. Funciona melhor porque quando a coisa é menor,